Vamos lá. Estamos ao vivo. Vamos chamar aqui a Marcela para a nossa live. Olá, Olá! me ouves? Estou escutando, ainda não estou vendo, mas estou escutando. Tá me ouvindo agora? Não, escutando eu estou. Eu Mas estou não tá me escutando vendo? você. Vendo não. Tá. Me chama de novo Vamos pra ver live. então. Adicionando a Marcela na nossa live, está meio devagarzinho. Vamos lá, vamos ver. A Fer Polastro entrou. Bom dia, Fer. Vamos lá, esperando a Marcela aqui. Ué, cadê a Marcela? Cadê a Marcela? Tô chamando ela e tá. A conexão tá estranha. Agora sim, Agora agora sim. foi? Ah, então beleza. Oi. Parou de brigar com a tecnologia, né? Agora deu certo. E, Vamos lá. Eu vou e aí, desativar os comentários para não muito ficar bem. aparecendo aqui. E aí, mas a gente está. Tudo tá. Vamos ver se vai melhorar agora. Vamos ver se vai melhorar. Testando mais uma vez. Voltou? Voltou. Acho que agora sim. Beleza. Agora sim. Beleza? Tá me enxergando? Sim, tô ouvindo. Tá ok. Tá ok? Então, Beleza. beleza. Vamos lá, então. Então hoje, Mais uma live de domingo. Hoje nós vamos falar sobre... limitações Sobre? e limitações e disfunções. Ah, tá. Limitações e disfunções. Uhum. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente preparou aqui essa live para vocês. A Marcela vai puxando os temas e a gente vai discutindo os temas. Eu vou tentar responder assim com tudo que eu sei, né? E aí a Marcela vai contribuindo também. E a gente vai fazendo esse bate-papo aqui de domingo que a gente tem proposto aí fazer para vocês, beleza? Muito bem. Então, qual que é a primeira parte aí, Marcela? O que a gente vai falar primeiro? Assim? Então, como tópico, né, de limitação e disfunção, né, primeiramente a gente tem que saber, né, diferença entre um e o outro, né, porque por nome os dois têm muita similaridade. O significado pode parecer igual, né? Então, o primeiro tópico é o que é, na verdade, disfunção e limitação, qual é a diferença entre eles? Vamos lá. A diferença? Bom, vamos começar um pouquinho antes. Eu gosto de Uhum. sempre antes, né? Então, vamos lá. Para a gente saber
a diferença, a gente precisa saber o que é cada, né? Sim, Bom, com certeza. o que é disfunção? Você já parou para pensar nisso? O que é disfunção? Disfunção, eu acredito que é quando alguma coisa não funciona da forma que deveria, né? Funciona de uma forma diferente, né? Então, disfunção, tipo, só sai da função natural que seja aquilo, né? Eu acho que é mais ou menos assim o conceito para começar a introdução assim do significado. Eu sou meio chato quanto a isso, porque eu gosto sempre de ver no dicionário muitas dessas palavras para entender o conceito da palavra e da palavra a gente conseguir. Então, disfunção. O des significa a perca, a gente está perdendo. Função significa funcionar, algo funcionando, né? Sim. Então, é a perca de função. Não que necessariamente tem que ser algo assim que a gente pega e não está funcionando direito, mas porque às vezes não está funcionando direito, mas ele não está funcionando direito porque não é que ele perdeu função, mas é que ele não funciona certo mesmo. Sim. Porque ele tem alguma outra barreira que a gente vai falar quando for na limitação, né? Então, quando quer dizer disfunção é que a gente está perdendo a função, né? Sem função nenhuma. Não sem função, mas quando a gente está perdendo a função, né? A gente começa a perder ela. Então está desfuncionando. A gente tem a função lá e a gente começa a perder ela. Começa a ficar uma função pequena, né? Então a gente começa a perder essa função. Isso que quer dizer a disfunção. E aí, pensando nisso, a gente precisa primeiro aí para o pessoal entender rapidamente o que é a função, né? Porque se a gente não explica também o que é a função, eles não vão saber nem o que estão perdendo. Isso é verdade. Então, por exemplo, um carro. Um carro, ele funciona tendo todas as partes dele. Tá com as rodas ok, tá com o motor ok, com a mecânica, com a parte elétrica. Agora, aí a gente pensa que o carro começa, por exemplo, gastar o pneu, começa a perder, vamos dizer assim, a regulagem elétrica, ou começa a perder o alinhamento e balanceamento. Aí o que acontece com o carro? Ele começa a perder a função. Por que ele começa a perder a função? Porque ele não vai funcionar da forma que ele estava funcionando. Então, tudo que estava correto nele começa a ficar com menos função, né? Não sei o que você acha aí dessa parte. Não, eu acho que é bem por aí mesmo, né? Quando algo deixa de ter a função, né, natural que ela foi criada para ter, né? Justamente aí quando começa a ter a disfunção, né? Quando aquele componente que ele foi criado para ter ou acontecer acaba não tendo ou acontecendo. É bem por aí mesmo, concordo. O exemplo do carro foi muito bom. E assim, qual que, vamos falar assim, você, como minha parceira aí dentro do Cafeína, o que são as funções do corpo humano para você? Como que o corpo funciona? Qual que é a forma do corpo aí? Vamos pensar. Vamos pensar em relação... O corpo humano, na verdade, ele, assim, locomotivamente falando, né, na parte de movimento, ele foi feito para se movimentar em todos os planos, fazer vários movimentos para vários tipos de objetivos, seja ele para correr, saltar, agarrar, escalar, né? O nosso corpo ele foi feito para se mover, né? Essa é a função dele, se locomover, mas não somente isso, né? Mas também para fazer atividades cotidianas. Sim, locomoção. Depois para fazer atividades diárias, né? Tipo promover força, né? Por exemplo, mover objetos, carregar objetos. Manipulação, exatamente. Locomoção e manipulação, a gente faz as duas coisas. O nosso corpo, essa é a função básica e primária do nosso corpo. Sim. Então, aí através das duas que a gente usa como fazer isso. A gente se movimenta, a gente se locomove através de movimentos e a gente manipula as coisas através de movimentos também, né?
Só que aí dentro desses movimentos, o que a gente quer deixar claro para a galera é que dentro desses movimentos a gente tem a questão dos padrões, né? Por quê? Sim. Porque a gente não consegue se movimentar ou se a gente não tiver um padrão. Que nem vão pensar assim, todo mundo anda, né? Sim, todo mundo Então, deveria andar. é um padrão, né? É um padrão. Vamos dizer, não todo mundo, porque tem pessoas que não conseguem andar, porque tem algum problema, mas assim, mas a maioria das pessoas, grande parte do ser humano se desenvolveu aí para conseguir andar. Então é um padrão Sim. natural do ser humano andar. Vamos lá, Dois fala pés, outro padrão. né? De forma bípede. Um outro padrão, por exemplo, o padrão de empurrar, né? Na parte de manipulação, né? Você falou do princípio da locomoção, que é o caminhar, né? Da manipulação seria, por exemplo, o empurrar. Né? Nós temos direções diferentes, né? Empurrar na horizontal, né? Fazer por exemplo, uma flexão de braço ou empurrar um objeto, como por exemplo, um carro, né? Que vai fazer esse movimento, né? Então tem esse padrão, né? De flexão e extensão dos braços, né? Para você mover aquele objeto. Pode ser um caderno, você colocar em cima. Para cima, para baixo. Entendeu? Empurrar na horizontal, empurrar na vertical, na diagonal, enfim, temos várias formas de empurrar. Até na lateral também é possível, não tem problema. Sim. Aí entra a questão do padrão que a gente está falando, né? Sim. Então, tudo isso para a gente conseguir explicar o que é função, né? Então, a gente conseguiu definir, né, bem, a função em si, ela está relacionada diretamente à questão dos padrões. Pode ser um padrão de locomoção ou pode ser um padrão de manipulação. Manipulação. Então, aí beleza, a gente definiu as funções do corpo humano, agora a gente pode começar a entender o que é a disfunção, quando a gente começa a perder esses padrões, né? Porque a gente tem aí, vamos pensar, a gente tem os padrões aí primários, né? Da onde a gente começa a se movimentar o ser humano, porque a gente nasce lá uma pequena prolezinha e a gente vai florescendo, crescendo e desenvolvendo nossos padrões, né? Aí nós temos os padrões motores primitivos, né? Desde quando a gente nasce, né? A gente já começa a ter padrões motores, né? Sim. Mas uma coisa legal desses padrões motores primitivos, você sabe que a gente consegue classificar eles, né? Sim. E aí, como a gente classifica eles? Desde os primários, né? Desde, por exemplo, do movimentar a cabeça, né? Dos padrões mais básicos, né? Desde o deitado, né? Depois a criança vai aprendendo a rolar, né? Depois ela vai começar a sentar e assim por diante, né? Depois que ela senta, ela começa a tentar ficar na posição do urso e assim por diante, né? A gente tem essas divisões. E como chamam essas divisões aqui para o pessoal que está vendo conseguir saber? Agora você está me pegando, né? Você está querendo me ferrar. Ué, mas eu que estou te entrevistando, filho. Você que tem que falar. A gente então, chama marcos motores. A gente passa por todos esses marcos motores primários, né? Então, onde a gente tem os marcos motores de desenvolvimento do ser humano. E assim, não é que muita gente pode falar assim, mas você pega isso daí dos cursos, você pega isso daí e tal, mas quem colocou isso pra gente e classificou esses marcos motores inicialmente, para a gente saber se a gente está num desenvolvimento saudável, foi a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Muita gente não sabe disso. Isso é verdade. E esses marcos motores básicos, primários que a gente tem eles e a gente tem que passar por todos eles. Se a gente pula algum, a gente com certeza consegue classificar aí algum problema que a gente pode ter na vida adulta, ou essa criança já tem algum problema, né? Então, aí a gente consegue perceber já isso. Mas uma coisa que a gente não para ver, não para pensar, é que na vida adulta a gente não vê mais essa questão dos marcos motores. A gente não se preocupa com eles. Por exemplo, um bebê, se ele não engatinha ou se ele não consegue ficar sentado, o pai e a mãe ficam preocupados, leva no médico, começa a querer saber o que está acontecendo, né? Sendo que seria algo natural de uma criança fazer, né?
Agora, um adulto que não consegue ficar lá sentado no chão, ou que não consegue ficar numa perna só, a gente não fica, eu tenho que ir no médico para isso, eu tenho que ver o que está acontecendo. A gente acha natural, na verdade, assim, não é que é natural, muito comum pelo fato da gente se locomover muito menos hoje em dia, né? Então a gente fala, isso daí é normal, porque a pessoa, ela não pratica atividade física, né? Então isso daí é nada mais natural do que ela não conseguir fazer mesmo. Então a pessoa não dá devida importância para isso, né? Às vezes as pessoas não sabem que isso gera muitos problemas para a pessoa, né? Que muitas das causas dos problemas dela vem em função disso mesmo, né? De não conseguir sentar, não conseguir nem se levantar do chão, né? Não ter força, inclusive. Né? Muitos desses problemas podem vir desses princípios, né? Que estão disfuncionais na pessoa. Sendo que ela deveria saber sentar do chão. Ela deveria saber levantar do chão, enfim. Coisa que uma criança aprende, o adulto também teria que saber, né? Não deveria, ser esquecido, né? Apagado da memória. Sim, e é daí que a gente consegue classificar, né? O que está funcional, o que não está funcional. Porque assim, se a OMS colocou lá pra gente esses marcos motores iniciais da nossa vida, que a gente tem que engatinhar, sentar, conseguir andar, ficar numa perna só, conseguir equilibrar, e a gente para de analisar isso ao decorrer da nossa vida, a gente analisa ali, ou melhor, a gente não, né? Acho que até meio que por isso que a gente não consegue perceber. Porque quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, quem está preocupado com isso é nossos pais, né? Uhum. Os pais falam, o bebê não engatinha, o bebê não consegue se equilibrar para andar. Aí o pai fica preocupado. Agora, na vida adulta, não tem, o nosso pai não está mais, já está andando, já está trabalhando, já consegue mudar o canal da televisão, né? Então não precisa. Consegue se virar sozinho. Não precisa mais de mim. Entendeu? Aí a gente para de perceber isso. Só que é uma coisa que a gente teria que pegar esse hábito desde criança dos nossos pais, né? Então, eu não consigo fazer isso. Então, é uma coisa que eu precisaria voltar a analisar, a ver se está correto, a me preocupar com isso, na verdade, né? Sim, isso é verdade. Então a gente já classificou, né, o que é função e disfunção, né? Agora vem limitação, né? Tudo que envolve a limitação. O que você acredita que seja seu conceito de limitação? Já que a gente já colocou disfunção na parada. Bom, a limitação, pelo nome assim, vamos colocar limite, né? Uhum. Então, se a gente separar a palavra, como eu falei que eu gosto muito de entender as palavras para conseguir saber certo o caminho que a gente está tomando da nossa explicação. Por exemplo, limite de ação, limitação, entendeu? Uhum. Então, sim, exatamente. A gente tem um limite de ação. Então, o que é um limite? Um limite tem um começo e um final. Ali acabou. Agora, a disfunção que a gente estava falando eu tenho esse começo e eu consigo ir até o ponto B. Só que aqui não, aqui na limitação eu não consigo ir no ponto B, porque eu só consigo dar um passo, entendeu? O meu limite você chega até a metade. Entendeu? O meu limite, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições de ir até lá, entendeu? E agora a disfunção é a perda dessa capacidade de chegar até lá. Agora a limitação é não conseguir, é um bloqueio. Eu não posso, não dá, não tem como. É como se tivesse uma parede, dali não passo. Entendeu? Entendi. Então, o que a gente pode falar assim, de limitação em relacionado a isso que a gente falou das funções, né? Porque primeiro a gente classificou função lá, para a gente conseguir entender o que é disfunção e o que é limitação, né? Por exemplo, a disfunção, a gente falou que é a questão da gente perder essa qualidade de função, essa qualidade do padrão, a gente não conseguir, a gente ir perdendo a capacidade de reproduzir os padrões motores aí iniciais, os marcos motores que a gente falou. Agora, essa questão da limitação é quando a gente tem um bloqueio, a gente não consegue fazer, a gente está limitado.
né? Uhum. Então, para você, o que você acha que é um caso assim, de limitação, para a gente deixar explicado aqui para a galera? Por exemplo, limitação para mim é quando, por exemplo, eu quero pegar um objeto no chão, só que eu não consigo pegar esse objeto porque eu tenho falta de mobilidade. Eu não consigo nem chegar no chão para pegar aquele objeto. Então, não consigo nem fazer o movimento que é eu inclinar o corpo, me abaixar e eu pegar o objeto no chão. Eu já estou limitada, já não consigo nem fazer o que eu gostaria de fazer. Seja lá por mobilidade, enfim, dor nas costas, não sei. Para mim, isso daí é a limitação. Eu já nem consigo. Eu tento falar, ai meu Deus, não dá. Mas vamos parar para pensar assim, será que essa limitação não é causada por uma disfunção? Pode ser, depende da avaliação. Isso a gente só vai saber exatamente se a gente analisar caso a caso. Sim, sim. Mas, por exemplo, uma pessoa saudável, normal, sem problema nenhum, vamos dizer assim, relatado. Por exemplo, para quem está assistindo aqui, está vendo nossa live e percebeu, eu não tenho nada, eu sou uma pessoa só sedentária. E aí eu vou catar alguma coisa no chão e não consigo. Isso seria uma disfunção ou uma limitação? Depende, a gente tem que analisar se ela não está conseguindo pegar o objeto porque ela está fazendo o movimento de forma errada, né? Porque se ela não tiver esse movimento correto, isso daí seria uma disfunção. Né? Ela deveria fazer o movimento da forma correta, que seria a função de você flexionar os joelhos, inclinar o corpo, pegar o objeto no chão. Se ela não estiver fazendo isso, se for uma questão de movimento, aí no caso seria uma disfunção. Né? Ela não está realizando o movimento da forma correta. Né? Penso eu. O que você acha? Não, e aí completa. Falou que pode ser uma disfunção desse jeito. E como seria uma limitação? Uma limitação foi como eu falei. Por exemplo, a pessoa ela até sabe fazer o movimento. Só que na hora, por exemplo, ela não consegue por uma rigidez articular, né? Falta de mobilidade, enfim. Aí, no caso, seria uma limitação. Ela não consegue executar o movimento não por parte cognitiva, né? Simplesmente porque alguma coisa a bloqueia e ela não consegue. Alguma parte do corpo dela não está trabalhando do jeito que deveria, né? Tipo, tá bloqueando, tá limitando ela de realizar aquele movimento. Vamos lá. Aí, então, a gente entra num ponto que a gente pode falar assim, que a gente tem dois tipos de limitação. Uma limitação causada pela disfunção, que é o que a gente está falando. Esse é o caso. A pessoa está limitada porque ela está disfuncional. Ela não consegue fazer aquele movimento certo, ou ela não consegue fazer o movimento certo, ou mesmo ela não consegue porque ela não aprendeu aquele movimento, ou tem um bloqueio de mobilidade, de estabilidade, de controle motor, ou alguma coisa neural. Agora, se a gente tem um outro caso de limitação, que é, por exemplo, a questão que eu falei como se a gente tivesse um muro. Eu não consigo passar daquilo. Mesmo se a gente fizer todos os trabalhos, mesmo se a gente está trabalhando 1000 anos com ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela é limitada, ela tem um limite de ação. E qual que é esse problema? Por exemplo, ela não consegue pegar alguma coisa no chão porque, vamos dizer assim, ela não tem braço. É um limite. Uhum. Ela está limitada, não tem como ela fazer aquilo, por quê? Porque ela não tem braço. Tá? Então, assim, ela até poderia, por exemplo, se ela aprender de uma outra forma, conseguir catar com. Ela vai criar meios, mas não dá para você chegar e falar para ela, olha, faz igual eu estou fazendo, usando assim, fazendo. Por quê? Porque ali ela tem um limite, entendeu? Por exemplo, vamos falar assim, agachar perfeitamente para quem tem uma cirurgia no joelho e tem uma prótese no joelho. Entendeu? Eu tenho um limite, realmente. Vai gerar limites. Ele não vai conseguir passar aquilo, por quê? Porque ele tem uma limitação anatômica. Entendeu? Aí, o que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir dar várias outras funções para ele, vai conseguir melhorar muito a vida dele,
Só que ele tem os limites, certos limites. Tem coisa que ele vai conseguir fazer e tem coisa que ele não vai conseguir fazer. Aí o que a gente precisa aprender? O que ele vai precisar aprender? Ele vai precisar aprender a entender quais são os padrões funcionais dele. Quais são os novos padrões que ele tem. Porque pensa, eu falei lá, a OMS classifica, né? A gente tem esse marco motor, esse marco motor, esse marco motor. A criança, o bebê passa por isso. Ele rola, gatinha, fica posição do urso, fica não sei o quê, e depois fica em pé, aí começa a andar, depois começa a correr. Beleza? Sim. Agora, isso para uma criança saudável, uma pessoa normal, tá? Sem nenhuma deformidade anatômica, sem nenhuma cirurgia, sem nenhuma deficiência. Um ser humano saudável, sem nenhuma alteração. Agora, para pessoas que têm alguma alteração, vamos dizer assim, anatômica, morfológica, o que eles vão ter? Eles vão ter certas limitações. Então, ele não vai conseguir reproduzir os mesmos padrões. Aí o que a gente precisa fazer? Encontrar os padrões dessa pessoa. Encontrar onde ela consegue funcionar corretamente e trabalhar isso. Por exemplo, a gente deu o exemplo do joelho de uma pessoa fazer o agachamento. Ele tem um limite, o joelho dele não dobra mais de 90 graus. Tá? O limite anatômico dele, ele nasceu assim, ou seja lá, prótese, enfim. Um agachamento, vamos falar assim, um agachamento completo lá, profundo. Um overhead squat, ou que seja um global squat, qualquer um dos agachamentos lá profundos. Ele não vai conseguir fazer porque o joelho dele não passa de 90 graus, porque ele tem uma limitação anatômica, então ele tem um problema lá que não passa. É o limite. Agora, por exemplo, vamos pensar assim no afundo. Se ele fizer com a perna mais afastada, ok. Ele consegue. Então, porque o movimento permite 90 graus de flexão de joelho. Ele é correto. No movimento, mas no outro ele consegue fazer, entendeu? Aí, por exemplo, ele fala assim, mas eu sinto isso no afundo, tá? Mas, se você fizer um afundo a 90 graus, é para você conseguir fazer, porque o joelho não passa 90 graus. Mas não dá, eu só chego até aqui. Então, aí a gente acabou de perceber que ele tem uma disfunção, entendeu? No agachamento ele é limitado, mas no afundo ele está disfuncional. Por quê? Porque ele consegue, ele sabe por raio-x, ultrassom, tudo que tem ali da prótese, que o médico deu o diagnóstico, que ele consegue chegar a 90 graus. Mas aí o que ele está dizendo pra gente? Que ele não está conseguindo reproduzir aquele movimento. E não conseguindo reproduzir aquele movimento, a gente sabe que ele está disfuncional. Por quê? Aquela função até 90 graus era correto dele ter. Era para ele estar conseguindo fazer, né? Mas ele não consegue por outros fatores, né? Que não é um bloqueio físico, né? Não é uma limitação física, né? É uma disfunção, é a falta da organização do corpo dele em relação ao movimento que ele não consegue realizar. Aí sim, aí cabe ao nosso trabalho como profissional de identificar isso e modificar, né? Então, assim, a gente já esclareceu, né, a diferença entre limitação, disfunção, né? Já conseguimos até ir no passo além, né? Que a gente já conseguiu até identificar, né? Como a gente pode analisar isso dentro da nossa vivência, né? A gente conseguiu transferir e a gente sabe agora como também saber se eu tenho uma disfunção ou se eu tenho uma limitação, né? Isso a gente acabou sabendo agora, a galera acabou aprendendo também. Então agora vem um outro ponto, né? Por que é importante, né, a gente estar modificando isso, né? Modificando assim no sentido de correção, né? Por exemplo, eu como profissional consigo identificar no meu aluno que ele tem uma disfunção, né? Então eu sei que ele precisa corrigir essa disfunção para melhorar o padrão de movimento dele, que isso a longo prazo vai gerar muitos malefícios, né? E assim, qual é a importância assim, máxima que a gente consegue identificar, né? Além de lesões, né? O que essas correções podem gerar na vida da pessoa de benefício, por exemplo? Tá, vamos lá. Eu vou devolver com uma pergunta para a gente conseguir deixar para o pessoal, porque você falou assim, eu tenho meu aluno, ou isso daí o profissional vai entender, mas para as pessoas comuns,
por exemplo, a gente está querendo falar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, que os profissionais, assim, eles deveriam saber, se não sabem, estão pesquisando isso, mas para os alunos comuns, para quem está vendo aqui a gente nessa live, assim, você, Marcela, uma pessoa comum, você... não sendo profissional da área. Não, pode ser como profissional, você vai fazer uma viagem, tá? E aí você vai sair de carro. Você pegou esse carro. Qual a importância de você fazer uma revisão nesse carro antes de você ir para a viagem? Eu devolvi a mesma pergunta para que de uma forma diferente. Qual que é essa importância? Você iria com esse carro sem fazer uma revisão? Ou melhor, vamos falar assim, você já percebeu que o seu carro está lá com, vamos falar assim, com o problema mais bobo de todos, vamos falar assim, uma seta que não está funcionando. Ou um pneu, um lado do carro está com o pneu cheio, outro pneu mais vazio. Não vou nem falar luxo, porque luxo não tem nem como. Não dá nem para andar. Mas vou falar assim, com ele meio vazio. Um pneu meio cheio e um pneu cheio. De um lado do carro. Você iria viajar com esse carro, por exemplo, sair aí e andar 700 km com ele? Jamais. Nunca na vida. Então, por quê? Qual que é a importância? De fazer uma revisão? Assim, primeiramente, né? Assim, a gente já percebeu que tinha problema. Sim, então, eu não andaria no carro. A revisão, nesse caso, seria para a gente detectar o problema, mas a gente já colocou aí. A gente já sabe que ele está, vamos dizer assim, disfuncional ali, está com uma função a menos. Então, você falou assim, você já sabe que a seta do seu carro não está dando porque ela tá quebrada. Seu pneu tá mais murcho de um lado, então você já sabe o que você tem, né? Então você já sabe o problema que seu carro tem. E mesmo assim você vai viajar? Eu não viajaria, porque eu já sei os problemas e eu sei o que a falta desses itens dentro de uma viagem pode gerar de malefício para mim. Por exemplo, uma seta quebrada, se eu quiser mudar de faixa sem avisar o motorista atrás que eu tô dando a seta, eu posso provocar um acidente. Se um pneu tá mais cheio que o outro, provavelmente eu vou estar andando com o carro desbalanceado, né? Posso vir, inclusive, a furar o pneu durante a viagem. Isso pode me gerar também malefício, pode me gerar um acidente, né? Então, eu faria, logicamente, mandaria esse carro para revisão, para ele estar o mais próximo do 100% possível, para eu ter uma probabilidade de viagem segura máxima que eu puder. Mas aí vamos entrar num ponto que é o que acontece, para a galera conseguir enxergar melhor. É assim, porque muitas vezes a gente nem percebe que o pneu está murcho, né? Exatamente. A gente vai andar com o carro e não percebe que o pneu está murcho. Mas aí o que esse pneu murcho pode causar no resto do carro? Porque um acidente às vezes não vai causar um acidente assim. Sim. Mas aí o que vai acontecer? Pode acontecer um desgaste de um alinhamento. Vai desalinhar o resto do carro. Aí desalinhando o resto do carro, pode pegar outras funções do carro e prejudicar mais ainda, né? Então, pode gastar mais gasolina, né? Porque andar com pneu murcho força mais o motor. Não necessariamente um acidente, uma coisa mais extrema, mas pode gerar vários micro problemas dentro da estrutura do carro, né? Sim. E no nosso corpo, então, vamos voltar agora para o nosso corpo. A gente mostrou no carro. Agora no corpo. Se o nosso corpo tem aí um problema disfuncional, tá? O que a gente precisa, qual que é a importância da gente estar, vamos falar assim, fazendo a revisão dele e corrigindo isso, ou melhorando esse ponto. Tá? Quando, por exemplo, assim, se a gente vai para revisão do nosso corpo, a gente está tentando corrigir o máximo possível, tentando deixar nossos padrões de movimento mais refinado possível, para quando a gente for fazer uma atividade física, esportiva, um treinamento, a gente correr menos riscos, né? A gente vai estar com o corpo totalmente alinhado, totalmente balanceado, né? Corrigido, e a gente vai conseguir fazer os padrões de movimento da forma correta que deveria. Né? Isso não vai gerar desgaste, não vai gerar
limitações, mas não vai gerar descompensações no corpo, né? Então, isso nada mais benéfico, né? Eu gosto até de falar, assim, que você falou na questão da atividade física, mas até para quem não gosta, porque, assim, Sim. se a gente não tiver quem não gosta de viajar, ele não vai pegar o carro e vai sair viajando. Vamos falar que a viagem é atividade física. Ele pega ali, e se ele viajar com o carro com problema, vai dar, a gente já sabe que vai acontecer acidente, pode acontecer um monte de coisa. Mas para quem não gosta de viajar, vamos falar assim, que a viagem é igual à atividade física. Agora, para quem não gosta de viajar, e só quer ali, eu só tenho o meu corpo para estar saudável, para conseguir ir na padaria, buscar pão, voltar, eu só tenho isso, meu corpo é só para, beleza. Atividade de vida diária, né? Para que vai funcionar isso para ele? Para não ter dor, para conseguir ficar tranquilamente, para conseguir ter uma vida, brincar com os filhos. Se não tem filho, você conseguir, por exemplo, cuidar do cachorro, fazer, por exemplo, vou mudar a geladeira de lugar, vou pegar algum móvel, vou pegar alguma coisa no chão, que a gente estava falando do chão. Pegar uma coisa na estante. Vai pegar alguma coisa no alto, machuca o ombro. Vai pegar alguma coisa no chão, machuca as costas. Isso, consequentemente, em algum lugar do seu corpo aí, tinha alguma função que estava com problema. Que não com foi certeza. revisado. Exatamente. E você precisaria de uma revisão, né? Uma análise, né? Uma avaliação para saber, né? Disso daí. Isso daí é muito importante. Na verdade, assim, qual que vai ser o maior objetivo de uma avaliação, de uma análise? Porque, assim, muitas pessoas ficam, mas a avaliação, ela não vai servir, assim, tanto porque se a gente tiver avaliação, só a avaliação fizer, não vai servir de nada. Não, tem que ter um protocolo por trás. Não, mas não é nem a questão do protocolo. Vou mais a fundo ainda, como eu sempre gosto de fazer. Qual é a coisa mais importante da avaliação? Isso daí é uma pergunta para mim. Além de identificar, né, o que a pessoa tem, né? Quando a gente identifica, vamos lá, o que eu causo em mim, ou, por exemplo, o avaliador, ou o aluno, ou a pessoa mesmo que, por exemplo, a gente passou aqui no Cafeína, a gente fez aqui nas nossas redes, mostrou lá algum teste, ensinou a pessoa a se testar. A pessoa fez esse teste. O que causou nela? O que causou esse teste que ela acabou de aprender? Ela começou a identificar que realmente ela não tem esse padrão de forma funcional. Sim, ela teve uma consciência. Ela teve uma consciência. Perfeito. Ela teve uma consciência. E assim, o mais importante é a gente ter consciência. Por exemplo, para que a gente leva o carro para fazer a verificação lá, para fazer a análise antes de viajar? Para a gente ter consciência, sim. Que esse carro está bom para viajar. Primeiramente. Entendeu? Sim. Primeiramente a consciência. Entendeu? Só que no dia a dia, o que a gente faz? A gente não leva o carro sempre para fazer uma revisão, sempre para fazer uma análise. A gente espera, vai andando e quando der algum problema, a gente vai resolver. Aí a gente leva, entendeu? E isso que é o ponto-chave. Que a pessoa não tem consciência do próprio corpo. E é isso que a gente quer colocar aqui, né? A gente quer mandar os exercícios, a gente quer ensinar a pessoa a criar essa consciência. Que nem uma pessoa, vamos falar assim, na parte financeira. Você pega e sai gastando seu dinheiro sem saber no que está gastando? Ou você vai lá e vai fazer uma compra sem saber se você tem dinheiro? Algumas pessoas sim, mas não deveria. Você deveria saber ter uma consciência de saber, eu preciso daquilo, tenho dinheiro para gastar? Não tem, então não vou comprar. Entendeu? Tem muitas pessoas que fazem comprar, mas não deveria. Sim. É a questão de consciência. Sim, então você fala que a avaliação ela vem nesse sentido, primeiramente, né, de criar a consciência na pessoa. Sim. Porque mesmo assim, se alguém fala assim, quando você tem a consciência, você tem a opção. De fazer algo ou não. Sim. Por exemplo, levei meu carro para revisão. Eu não tenho dinheiro para trocar
o que está com problema agora. Por exemplo, vamos falar a seta. Eu sei que o carro anda, o carro consegue viajar só com a seta com problema. Beleza? Eu sei que eu posso levar multa por isso, eu sei que pode gerar um acidente, eu sei que pode fazer tudo isso. Aí é a opção minha. Eu vou viajar me arriscando assim ou não? Eu vou viajar, dar um jeitinho de viajar de qualquer forma, ou eu vou pegar... seta com a mão. Entendeu? Entendi. Aí que tá. Aí a gente cria a consciência. Aí a pessoa tem essa escolha a partir dessa consciência. E é o que eu falei, avaliação por avaliação é só um papel. Eu coloquei lá, ó, fiz a avaliação, tá aqui. Só mostrar pra pessoa. Isso é o que mais acontece. Se a gente for parar para analisar, você pega em todas as academias que você vai, em todo lugar aí, todo mundo está fazendo avaliação. Sim. Mas em segundo momento, por exemplo, não adianta nada você ter uma avaliação na mão, mostrar para a pessoa, criar essa consciência, lógico que vai ser do livre-arbítrio dela, se ela vai querer ou não trabalhar em cima dessa disfunção. Mas vamos supor que ela queira, fala assim, não, eu quero, agora eu entendi, eu descobri e eu quero modificar isso, né? E em segundo momento, né, o objetivo da avaliação é justamente fazer com que a pessoa tenha essa vontade de realmente mudar e realmente fazer umas correções, alguns exercícios para modificar aquilo que ela identificou na avaliação. Correto? O que você pensa sobre isso? Eu penso que... Segundo momento. Desse segundo momento, eu penso que eles têm duas opções aí. Que é, na vida a gente sempre tem a escolha do certo ou errado, sim ou não. Então a gente sempre tem essa questão de duas opções na vida. E eu penso que aqui a gente também tem essas duas opções. Uma, que a gente falou, né? A pessoa pode optar por corrigir ou não, deixar certo ou errado. Beleza. Mas ela optou por corrigir. Aí a gente tem mais duas opções. Por isso, vamos pensar assim que é tudo binário, tudo de duas opções. Ela tem a opção de fazer por conta própria, ou ela tem a opção de contratar uma pessoa para fazer, né? Então, a opção de contratar ou ir atrás de alguém fazer por ela, ou ela fazer. Aí que ela precisa, ela já tem consciência que ela precisa e que ela quer melhorar isso. Bom, se ela sabe que ela própria tem condições, ela pode pegar e fazer sozinha. Sim. Entendeu? Vamos pensar no restaurante. Ou melhor, não no restaurante, mas vamos pensar assim na questão da refeição, da alimentação. Você pega, você pode fazer um arroz, você pode ir no restaurante comer um arroz. Exatamente. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas do outro ponto você vai ter um pouco mais de conforto, que você não vai ter que se dar o trabalho de fazer. A mesma coisa com a parte dos corretivos, né? Do protocolo que você vai usar. Sim, porque assim, você pode procurar nos canais aí no YouTube, tem milhões de receitas, você pode fazer sua receita em casa. Ou você pode ir lá e comprar de alguém famoso o que você quer. Ah, quero comer, vamos falar assim, um risoto X. No restaurante tal. Eu posso aprender a fazer aquele risoto e fazer a hora que eu quiser, no momento que eu quiser, tá? Isso que é o importante. Dentro dessas duas escolhas que eu falei, ou alguém faz para você, ou você faz, é assim, se você aprender a fazer, cara, você vai levar para sua vida inteira. Porque assim, você vai conseguir fazer toda vez que você precisar. Se aprendeu a fazer o risoto, você vai fazer ele. Você vai fazer quando você quiser. Você foi viajar, você pode fazer onde for. Agora não, eu tenho aquele risoto que eu como daquele restaurante. Toda vez eu tenho que ir naquele restaurante, entendeu? Eu sou, vamos dizer assim, limitado a ele. Sim. Então eu estou travado assim. Sim, então eu só vou precisar disso. Essa questão. Agora, eu aprendi a fazer esse risoto, a partir do momento que vai ter autonomia para sempre. Eu posso fazer aqui, na China, no Japão, nos Estados Unidos, onde eu tiver, eu consigo fazer esse risoto. A única coisa que eu vou precisar de panela, ingrediente, isso daí isso daí é fácil conseguir.
entendeu? Isso daí é simples, tendo as informações corretas na mão, só depois você tendo a disciplina de aplicar, você consegue. E eu acho que é a mesma coisa que você falou aí do treino, né? Não é? Com certeza. Se você pode ou querer alguém para te corrigir, para te ensinar, para pegar os exercícios e ficar fazendo você fazer, ou você pegar e ir lá aprender a fazer. Olha, aprender. Por exemplo, eu preciso agachar. Tá bom. O que eu tenho que fazer para conseguir agachar? Se eu fizer isso, eu agacho. Beleza. Eu posso fazer aqui, posso fazer lá. Eu não preciso ficar indo atrás da pessoa X. Entendeu? Sim. Sendo que por exemplo, sendo que o agachamento, assim, ninguém deveria, assim, ensinar a gente a agachar. A gente já deveria saber desde criança. Né? A partir do momento que a gente aprende, a gente nunca mais deveria ter esquecido. Não necessariamente deveria ter alguém para ensinar a gente a fazer. Né? Isso porque nossa vida cotidiana mudou muito o nosso estilo de vida. A gente perdeu, a gente esqueceu. Né? Então, para você ver, assim, coisas simples, como movimentar o nosso corpo, que nossos ancestrais já sabiam fazer, isso com o pé nas costas, hoje a gente já não sabe. Muitas pessoas precisam aprender novamente. Né? Sim, isso é como é que fala? O aprendizado, né? A final da nossa conversa, né? Sim. E qual outra pergunta? Ou acabou? Não, acho que acabou. Chegamos, acho que a gente já identificou a diferença de um e outro, né? O que é limitação e o que é disfunção. A gente conseguiu saber como identificar isso na gente, os benefícios, né, que isso causa, né, na nossa vida, né, no nosso cotidiano, né, como você pode aprender a fazer isso, né, a corrigir todas essas disfunções, né, essas limitações. Aprender entre aspas, né, você sabe os caminhos que você pode ter, né, você sabe agora se você vai querer precisar de alguém ou se você vai querer fazer isso de forma autônoma, né, você tem esses dois caminhos, né, e o que a gente está concluindo agora, né, que são coisas que você deveria aprender desde lá de trás e não deveria esquecer nunca mais. Ninguém deveria te ensinar a agachar, ninguém deveria te ensinar a empurrar um objeto, ninguém deveria te ensinar a correr. Você já deveria saber fazer tudo isso desde lá de trás, de quando você já começou a se movimentar como ser humano autônomo. Mas, infelizmente, a gente já... Para completar isso que você está falando, aí eu venho dizer que, assim, a questão da opção. Você tem a opção de fazer por você ou de ter lá alguém para sempre estar te cobrando e fazendo. Mas eu prefiro tomar conta da minha própria vida, né? E conseguir fazer isso. Agora, pela autonomia e autossuficiência. E assim, e os benefícios que eu acho que assim, a gente deve ressaltar. Se a gente começar a conseguir controlar isso de nós próprios, a gente vai conseguir, além da consciência que a gente vai ter, a gente vai conseguir evitar lesões, evitar dores, evitar limitações ou problemas. Outro dado importante sobre isso, para complementar mais ainda, como eu falei de OMS, falei de tudo, que assim, um dado antiguíssimo, que quanto mais a gente investe em saúde, mais a gente investe em prevenção, a gente economiza muito mais no futuro. A base aí, quando fizeram a pesquisa, era de R$1 para $5. Imagina hoje quanto está isso. Entendeu? Mas o dólar lá nas alturas, né? Então, economiza pra caramba. Tudo isso que você falou, entendeu? Tudo isso que você falou reflete nisso. Então, eu prefiro ter esse controle do que ficar colocando na mão de outros. Entendeu? E é essa a proposta aqui do Cafeína, né? Da gente estar fazendo isso pra galera. A gente causar essa consciência, a gente pegar e colocar isso, ensinar a pessoa a tomar a própria vida aí e fazer por si próprio. Sim, porque ter autonomia do corpo, né? Ter autonomia de querer saber mais e querer aplicar isso na própria vida, né? Sim, esse é o grande ponto-chave aí. E aí, fechamos então? Fechamos então o nosso tema de hoje, que é limitações e disfunções.
E hoje foi bate-papo bem bacana, né? Bem completão. Sim, muito legal. E daqui para frente sempre vai ser assim. Com certeza. Então, domingo que vem estamos aqui com mais um assunto e até lá. Vamos lá, pessoal. Até a próxima, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Bom domingo para todos. Valeu. Você também.